Qual banco vai pagar mais dividendos aos acionistas? Banco do Brasil, Itaú, Bradesco ou Santander? Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Dividendos em Alta. Espero que todos estejam bem. E nesse vídeo nós vamos fazer uma comparação dos 4 bancões, o Banco do Brasil, o Itaú, o Bradesco e o Santander. Agora que todos os 4 já divulgaram os resultados do primeiro trimestre de 2024, juntos eles lucraram 26,27 bilhões de reais no primeiro trimestre desse ano. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esses resultados, qual saíram melhor, qual tem potencial de pagar mais dividendos e também ver as recomendações e o preço-alvo dos analistas. Então já curte o vídeo, inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Para você é um simples clique, mas faz muita diferença aqui para o meu canal do YouTube, então eu peço sua ajuda. Vamos lá. Então, como eu já falei, os 4 bancões aí já divulgaram o resultado do primeiro trimestre de 2024 e esses 4 bancões registraram juntos aí um lucro líquido de 26 bilhões de reais no primeiro trimestre desse ano. E eles ressaltam que os desempenhos individuais mostraram resultados robustos. O Banco do Brasil teve um lucro líquido de 9,3 bilhões, Itaú 9,7 bilhões, enquanto o Bradesco lucrou 4,2 bilhões e o Santander apresentou ganhos aí de 3 bilhões no primeiro trimestre de 2024. Então, no quesito lucratividade, o Banco do Brasil e o Itaú realmente apresentando resultados bem melhores do que os seus concorrentes. E aí, segundo os analistas, as 4 instituições financeiras devem pagar dividendos interessantes, embora eles tenham preferência para 2 desses 4 bancões aí que eu vou falar daqui a pouquinho. Depois do resultado do primeiro trimestre agora de 2024, o pessoal da Ágora Investimentos e do Bradesco BBI elevou a recomendação do Santander de neutro para compra. Segundo ele, a empresa reduziu drasticamente o crescimento de seus empréstimos para melhorar a qualidade dos ativos, depois que teve uma disparada na inadimplência entre os anos 2021 e 2022. Levou em um aumento de provisões e redução do lucro da companhia. Isso levou o banco a realizar uma dolorosa, mas necessária limpeza no seu balanço de 2022 a 2023 na sua carteira de crédito. Então, depois que o banco passou a focar em ativos de maior qualidade, para tentar reduzir essa inadimplência, o indicador teve uma queda em relação ao ano anterior e ficou em 3,2%. E aí a Ágora considera a estratégia positiva, já que o banco já registrou uma melhora significativa da sua lucratividade já no primeiro trimestre agora de 2024. E aí eles projetam um ROI de 16 a 17,5% em 2024 e 2025, acima da média dos últimos 6 trimestres aí, que ficou em torno de 11,9%. Então estão projetando um lucro aí de 14 bilhões para o Santander em 2024, uma alta de 55% na comparação com o lucro de 9 bilhões que veio em 2023. Já para o ano de 2025, eles estão estimando um lucro aí de quase 17 bilhões de reais. Além disso, os analistas estimam que o Santander deve pagar 6% do valor da sua ação em dividendos, daria um dividend yield aí de 6% para esse ano de 2024. E tem uma recomendação de compra com o preço-alvo de R$ 37,00 para as ações do Santander SAMB11. Já em relação do Banco do Brasil, os mesmos especialistas da Ágora e do Bradesco BBI estão estimando aí um dividend yield de 11,3% em 2024 para o Banco do Brasil. Apesar disso, esses analistas têm recomendação neutra para ações do banco, porque estão preocupados com a evolução da margem de cliente, que vem refletindo aí uma desaceleração. Eles também destacam que as despesas de provisão devem permanecer em patamares elevados, e apesar de não recomendar a compra do Banco do Brasil, os analistas reconhecem que o banco teve um resultado sólido agora no primeiro trimestre de 2024. E aí eles finalizam falando que o banco continuou reportando resultados sólidos e lucratividade, mas eles estão preocupados com a sua margem com os clientes e com as tendências de qualidade de seus ativos. E aí eles têm uma recomendação neutra para o papel. Eles têm um preço-alvo para o Banco do Brasil de R$ 32,00. Porém, aqui na matéria destaca que os analistas do Banco do Brasil e da Ágora Investimentos são os únicos que recomendam compra para Santander e recomendação neutra para o Banco do Brasil. Todas as demais casas de análise indicavam compra para BB e são neutras em relação ao Santander. Uma delas que recomenda a compra do Banco do Brasil é o BTG Pactual, que acredita que o banco vai cumprir o guidance de entregar 37 a 40 bilhões de reais de lucratividade no final de 2024. Na estimativa deles, o banco vai atingir um lucro líquido de 38,4 bilhões, refletindo um crescimento na lucratividade de 7,9% em relação a 2023. Com base nesse lucro, o BTG está calculando aí que o Banco do Brasil deve pagar acima de 10% de dividend yield em 2024. Além disso, para 2025 eles estimam um dividend yield de 11% e para 2026 um dividend yield de 11,4%, considerando o valor atual da ação. Baseado nisso, o BTG recomenda compra para ações do Banco do Brasil com preço-alvo de R$ 36,00. Além disso, várias outras casas de análise também têm recomendação de compra para o Banco do Brasil.
estimando um dividend yield de 2024 que vai de 9% até 12,12% em 2024. O CFO do Banco do Brasil, em entrevista recente, diz que o temor de interferência política no mercado do banco foge da razoabilidade. Segundo ele, a companhia tem uma boa governança corporativa para dar voz aos acionistas minoritários. E ele destacou aí o aumento do pagamento, né, que o banco fez esse ano de 40% para 45% do lucro em dividendos. Já sobre o Bradesco, os analistas consideram que ele ainda está com um ROE muito baixo, que ficou em 10,2%. Destaca que os concorrentes Itaú e Banco do Brasil estão todos com rentabilidade acima dos 20% de ROE. Então eles têm um dividend yield estimado aí para o Bradesco de 6,2% e também 6,1% para o Santander. A Levante está estimando um dividend yield de 6,2% para o Bradesco em 2024 e de 6,1% para o Santander. Já o BTG, um dividend yield de 5,9% para o Santander e 7,6% para o Bradesco. E a Lume, que é outra casa de análise que foi consultada também nesses patamares aí, 6,8% para o Bradesco e 6% para o Santander. E essas três casas de análise aí estão com recomendação neutra tanto para o Bradesco quanto para o Santander. Já o Itaú desponta como favorito entre os analistas. Todas as 5 casas de análise consultadas recomendam compra para o papel, comentando aqui que o Itaú deve pagar 7,7% de dividend yield em 2024. E o preço considerado justo pelos analistas, R$ 45,00. Eles destacam, né, que o banco apresentou no primeiro trimestre de 2024 um ROE de 21,9%, acima da projeção dos analistas, que era de 21,2%, e o BTG calcula que o banco deve lucrar R$ 40 bilhões em 2024, representando um crescimento de 12,35% na comparação com o lucro de 2023. Ainda assim, o BTG é um pouco mais otimista em relação ao pagamento de dividendo, está estimando um dividend yield aí próximo de 10% para o Itaú em 2024. Para 2025, 7%, para 2026, 7,6%. Então, o BTG tem uma recomendação de compra por papel com preço-alvo de R$ 42,00. E aí eles finalizam a matéria, né, falando que cabe ao investidor, obviamente, decidir se vai aportar no Banco do Brasil ou no Itaú, ou nos dois ao mesmo tempo, dado que o Itaú é o preferido dos analistas, mas o Banco do Brasil, diante da qualidade dos resultados que vem entregando, também tem recebido várias recomendações de compra. Você investe em algum desses 4 bancões? Deixa aí nos comentários qual que é o seu banco preferido. Se a gente comparar o resultado dos 2 melhores bancões aí no primeiro trimestre de 2024, a gente pode ver quem foi melhor, nesse infográfico aqui do Inteligência Financeira, que ele destaca que os 2 bancões, né, foram os destaques da temporada de balanço do primeiro trimestre de 2024. O Itaú com um lucro líquido de 9,8 bilhões, como a gente já comentou, aumento de 15,8% em relação ao primeiro trimestre de 2023. Já o Banco do Brasil, 9,3 bilhões de lucro, um aumento de 8,8% em relação ao primeiro trimestre de 2023. O Itaú fechou o primeiro trimestre de 2023 com um ROE de 21,9%, uma alta de 1,2 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2023, enquanto o Banco do Brasil também com um ROE muito próximo, né, de 21,7%, um avanço de 0,7 ponto percentual em relação à sua base anual. Quando a gente avalia a margem financeira, o Banco do Brasil teve uma margem financeira de 25,7 bilhões de reais, crescimento de 21% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Já a margem financeira do Banco Itaú subiu 8,9% para 26,8 bilhões de reais. São 2 bancões que têm uma carteira de crédito muito robusta, né? O Itaú expandiu a carteira dele em 5,6% para 1,1 trilhão de reais. E o Banco do Brasil também, no mesmo patamar, também 1,1 trilhão de reais de carteira de crédito, com crescimento aí em relação ao primeiro trimestre de 2023 de 10,2%. Aqui no site do Investidor 10 tem essa ferramenta de comparador de ações, que você pode selecionar as ações que você quer comparar. E quando a gente compara em relação ao preço, pelo indicador do preço, índice preço sobre lucro, o Banco do Brasil é o que está mais barato, com índice preço sobre lucro de 4,87, e o mais caro seria o Santander, com índice preço sobre lucro de 10,60. O segundo mais barato aí seria o Itaú. Então são os 2 bancos que, como tem um lucro muito elevado, esse índice acaba ficando um pouco menor e a ação parece ficar mais atrativa no preço, né? Em relação ao dividend yield, o Bradesco é o que está com o maior dividend yield nos últimos 12 meses, 8,47%, mas está seguido bem de perto aí, tanto pelo Banco do Brasil quanto pelo Itaú, com dividend yields aí acima de 8%, enquanto o Santander na lanterninha aí, abaixo de 6% de dividend yield. Quando a gente olha o indicador de rentabilidade, que é o ROE, realmente Itaú e Banco do Brasil se destacam, né? Todos com ROE acima de 15%, 19%, 18%, enquanto Bradesco e Banco Santander ainda estão com ROE abaixo de 10%. Qual desses 4 aí é o seu banco preferido? Deixa aí nos comentários. Pro vídeo de hoje era isso. Um abraço, falou, até mais.